Boa noite, pessoal. Mais uma aula sendo gravada para vocês, da turma de segurança do trabalho. Essa abordagem que vou estar trazendo hoje, ela vai tratar um pouco sobre o tema de acidentes elétricos, trazendo uma visão um pouco mais ampla sobre a NR10 e sua aplicação em relação à segurança contra incêndio também, tá bom? Vou tentar fazer a junção, na verdade, de um treinamento que eu participei e achei interessante estar compartilhando com vocês, de forma a estar demonstrando um pouco a junção da NR10 com diversos temas, além só do choque elétrico, tá bom? Então, prática da NR10, instalações elétricas, segurança em instalações e serviços em eletricidade, sob o ponto de vista da prevenção contra incêndio. É mais ou menos a abordagem que eu vou estar levando para vocês aqui, tá bom? Acidente elétrico. O que seriam as condições laborais para a efetuação de um acidente elétrico, né? Falta de conhecimento, que é o principal. Geralmente, pessoas leigas, quando vão tratar de equipamentos elétricos, instalações elétricas, não tomam as devidas precauções e acabam se acidentando. Falha no treinamento. Geralmente, pessoas treinadas também, quando não prestam tanto atenção, acabam se machucando. Falha de supervisão, práticas inadequadas de trabalho, instalações e manutenção precárias e ambiente de trabalho cheio de riscos, tá? Todas essas ações aqui que estão alencadas nesse slide, a atuação nossa está mitigando. Por quê? O técnico da área de segurança, o engenheiro da área de segurança, ele trabalha exatamente em cima dessas ações aqui. Falta de conhecimento, se você não tem conhecimento e qualificação para atuar na função, é nosso dever indicar à empresa que aquela pessoa, aquele profissional não está apto a estar executando aquela atividade. Então, com isso, já está sendo indicado que existe um risco laboral de um acidente relacionado à falta de aptidão ou conhecimento. Questão do treinamento, verificação realmente do treinamento efetivo, prático, o conhecimento da norma, diversas ações que são realizadas nas empresas para que o profissional que trabalha e atua na área de eletricidade tenha uma visão clara dos riscos aos quais ele está sendo imposto, né? Falha de supervisão, às vezes o profissional tem qualificação, tem o conhecimento, tem o treinamento, mas não tem uma pessoa que avalie o que ele está executando. Aí entra a nossa função, entra a função de um supervisor, de um encarregado, que tem a responsabilidade de chamar para si a condição de trabalho segura do profissional e está cobrando dele ações e posturas de forma que venha a ser minimizado, na verdade, o risco do acidente. Práticas inadequadas com adaptação de ferramentas, EPIs inadequados, ou a pessoa vai fazer, digamos que, adaptar o que tem que ser feito, né, para poder conseguir executar a atividade e nem sempre dá certo. Às vezes você vai fechar uma chave seccionadora e você precisa de uma ferramenta específica. Ah, não tem. Pega uma vassoura e usa. Ah, o cabo de vassoura ele é não condutor. Ele é não condutor até uma certa tensão. Em certas tensões, a madeira acaba sendo condutiva também. Em altas tensões, que ela acaba entrando em combustão e aquela combustão cria carbono e o carbono acaba sendo um condutor um pouco melhor do que a madeira e aí você acaba sendo eletrocutado. Instalações e manutenções precárias, isso aí a gente viu, inclusive na escola, é bastante presente essa situação. E um ambiente de trabalho cheio de riscos, que às vezes você é obrigado realmente a atuar dentro de subestações, dentro de unidades de geração, onde existe o risco iminente do choque, então faz parte do seu ambiente de trabalho. Então, geralmente, essas são as condições laborais que indiciam, na verdade, um acidente de trabalho na área elétrica e que são necessárias a serem estudadas e mitigadas no dia a dia de um profissional que venha a atuar nessas empresas, tá bom? Então, é interessante vocês terem essas informações. Isso aqui, gente, vai se aplicar para praticamente todas as funções, não só a parte elétrica, mas são basicamente os pontos onde precisa-se de atenção para fazer a prevenção dos acidentes. Esse outro slide mostra algumas das situações onde nós estamos colocando para vocês. Instalações inadequadas,
Aqui, por exemplo, as fotos mostram a fiação exposta, não feita nenhum tipo de controle, nenhum tipo de organização para que não venha a ocasionar o risco de acidente com o profissional que vem a atuar nesse espaço aqui. E não é difícil de encontrar essas situações não por aí, tá? Então vamos. 10.1.2. Observando as normas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e na ausência da omissão ou destas, as normas cabíveis internacionais. Esse trecho da NR10 que eu destaquei aqui, ele indica o seguinte: quando a NR10 ela não prevê uma situação específica, é necessário que a gente venha buscar essas informações dentro das normas técnicas, as NBRs, as NRs, as NBRs, na verdade, que vem complementar, né? E se na ausência da NBR você não tiver essa informação ainda, você pode buscar essa informação nas normas internacionais. Muitas situações são previstas em nossas normas brasileiras, em nossas NRs, em nossas NBRs, e muitas também não são. E aí, quando você se depara numa situação como essa, onde existe uma atuação de um profissional, onde não há uma condição prevista numa norma nacional, você pode buscar uma norma internacional, geralmente indicada pelo órgão competente. Ou seja, o nosso sistema de normas ele é definido pela ABNT, e a ABNT indica a ISA em algumas situações, indica a IEC em outras situações. Geralmente, para a elétrica, ela indica a norma americana, que é a IEC. E aí é uma norma, praticamente, tem países que não têm normas próprias e acabam adotando a IEC como a norma máxima. Em nosso país, a gente pode estar adotando ela também. Lembrando que, se a norma brasileira prevê, o que é máxima, previsto em lei, é o que vale na norma nacional. Não havendo uma previsão na norma nacional, fica valendo a norma internacional. Aqui são alguns exemplos de normas NBRs que são atuantes no país e que são interessantes para quem vai trabalhar na área em alguma empresa de eletricidade, que vai atuar como técnico de segurança de alguma empresa de eletricidade, dar uma pincelada nessas normas e entender como o profissional trabalha. Eu acho importante, quando você atua em um espaço, em um setor, você entender a função do colaborador ao qual você vai proteger. Porque imagine você ser um técnico de segurança da Coelba e não ter a mínima noção do que um eletricista da Coelba faz. Ele é eletricista, ele tem risco de choque, legal. Mas como é a função dele? O que é que ele faz? Como ele executa a atividade dele? Então, é interessante você identificar dentro dessas normas quais são os parâmetros que a norma indica para a execução dessa atividade, não que você vai executar o serviço elétrico, mas ao momento em que você entende como o eletricista atua, fica muito mais fácil você entender como mitigar os riscos daquela atuação. Então é importante, por isso que eu geralmente deixo essa listinha de normas aqui, que não precisa ler todas, mas eu acho que a mais importante é a 5410 e a 14039, que são as que pegam realmente o grosso das questões elétricas e que são abordadas no país. Então, é uma leitura que eu acho interessante em conjunto com a NR10 também, tá bom? Normas internacionais, geralmente a IEC, que é a Norma Internacional Elétrica, Comissão Americana, ela vem sendo adotada no Brasil, em alguns casos, inclusive associada às NBRs, que acabam, coisas específicas, aqui o exemplo que eu coloquei, dispositivos infusíveis de baixa tensão. É um componente eletrônico que tem uma norma específica para que ele venha a ser fabricado. Então, um eletricista que vai fazer a compra de um fusível, por exemplo, ele tem que saber se esse fusível está de acordo a essa norma IEC, porque o Brasil não tem uma norma específica para a fabricação desses componentes. E aí o cara compra esse fusível e ele não está de acordo com a norma. E aí esse fusível entra em curto e pega fogo em algum painel e acaba causando um arco elétrico ou algo do tipo, e aí machuca alguém. Então é interessante que você, técnico da área de segurança, entenda como rastrear essa situação até a fonte. Por exemplo, houve a queima desse fusível que proporcionou o arco elétrico, que queimou a face do colaborador, e aí você precisa fazer a investigação daquele acidente. Então, a partir daí, você vai fazendo passos inversos, do acidente para trás,
até que você identifique que o acidente foi causado devido à falha de um fusível e aquele fusível não era conforme a norma. E aí você vai entender realmente que aquele fusível ali não foi fabricado conforme a norma, então a busca por uma solução, primeiramente comprar equipamentos normativos dentro da norma, e a outra situação é saber por que foi adquirido um componente eletrônico fora da norma padrão. Então, é um exemplo bem simples, mas que é interessante vocês identificarem, porque, às vezes, a falta de conhecimento da área de abrangência de atuação de vocês acaba minimizando a visão, né? Você fica focado apenas na visão do acidente. Mas por que ocorreu o acidente? Aí você vai precisar entender a situação toda e saber que para a fabricação de um fusível, um componente eletrônico mínimo, tem uma norma específica e se ele não cumpriu aquela norma, ele está fora dos padrões autorizados a funcionar no país. Então, a partir dali, o seu fornecedor já é implicado a estar como um corresponsável naquele acidente. Então, você consegue ir diluindo a culpa não só para a sua empresa que adquiriu aquele componente eletrônico, mas você vai empurrando a diluição dessa culpa entre diversos fatores. Muitas pessoas elas criticam o técnico da área de segurança porque diz que é o protetor da empresa, mas de certa forma sim, nós somos protetores da nossa empresa, porque a nossa função é manter as pessoas seguras e vivas dentro do ambiente laboral e principalmente comprovar que a empresa, se a empresa realmente efetuar, né, de forma correta, comprovar que a empresa atua dentro da norma, documentações, registros, laudos, tudo que for necessário para provar que a condição que a empresa está impondo àquele funcionário é segura, porque você, técnico, está indicando que ele precisa atuar dentro daquela situação. Então, é importante você ter essa visão mais ampla dentro da atuação da segurança, porque em alguns momentos você vai precisar sair do nicho segurança do trabalho e atuar em nichos específicos, como trabalho em altura, montagem de andame, pintura, eletricidade, mecânica, e você ter que entender um pouco daquilo para poder saber por que o acidente ocorreu, tá bom? Aqui outras normas que são diversas, né, no mundo inteiro, mas a NFPA é também utilizada, a I3E é utilizada, são as mais básicas assim que a gente consegue lembrar. E é interessante vocês terem uma noção, não precisa estar buscando essas normas não, tá? O nosso interesse aqui é a NR10. Eu estou colocando essa informação justamente para que vocês saiam desse desse espaço, né, que a gente cria, na verdade, na área de segurança, que você só precisa atuar dentro da norma regulamentadora. Não, você precisa atuar dentro da norma regulamentadora e entender que existe um universo de outras normas que norteiam outras ações. E essas ações, às vezes, implicam dentro das nossas NRs, tá bom? O valor das normas. Aqui existe um conjunto de símbolos, né, que a gente precisa identificar também, indicando alguns tipos de proteção. Por exemplo, ao lado direito da tela, uma chama com corte. Aquele produto ele tem um retardante à chama. Esse símbolo é internacional. Essa livre de halogênio, essa garrafinha, né, que eu esqueci o nome, é uma pipeta, esqueci, com a gotinha. Então, está dizendo isso. Fora todos os outros símbolos que acabam vindo indicar que existe algum tipo de proteção ou algum tipo de risco para aquilo ali. Isso é normativo, tá bom? Existe uma norma específica para esses símbolos que caracterizam produtos, e aí a gente precisa também identificar, quando for necessário, essas normas. Enfim, a NR10, proteção contra incêndio e explosões. Um dos trechos que eu destaquei aqui é o 10.9. A adoção de proteção contra incêndio e explosão, conforme disposição da NR 23, que já estamos alencando mais uma, que fala de proteção contra incêndio. A NR10 também pede a criação e a obrigatoriedade de certificação SBC dos equipamentos e materiais dispositivos destinados a ambientes com atmosferas explosivas. A atmosfera explosiva é qualquer ambiente onde uma fagulha ou qualquer tipo de fagulhamento, seja elétrico, seja por chama, possa causar uma explosão. E aí você tem a NR10, ela solicita
que o equipamento que vai atuar naquele espaço, ele tem esse certificado SBC, que basicamente é comprovando que ele é intrinsecamente seguro e à prova de explosão. O que é ser intrinsecamente seguro? Intrinsecamente seguro é, por exemplo, você comprar um celular e esse celular entrar em curto. A placa-mãe dele entrar em curto. A cápsula desse celular, se ele for um celular intrinsecamente seguro, ele não vai permitir nenhum tipo, ela na verdade não vai fagulhar. Ele vai matar, digamos assim, falando de uma forma mais simples, a chama dentro da própria cápsula. E se ele for à prova de explosão, mesmo que essa chama ela venha tender a crescer dentro do equipamento, ele vai conter dentro da sua própria caixa, da sua cápsula, né, a explosão, ou seja, ele se deforma, mas não se destrói, não permite que essa chama saia e comprometa um ambiente que é explosivo, tá bom? Basicamente, de forma simplificada, seria dessa forma. Para as áreas classificadas ou com acentuado risco de incêndio ou explosão, devem ser adotados dispositivos com proteção especial. Áreas classificadas, exatamente essas áreas, são divididas em zonas. Não sei se algum professor já falou, mas a área classificada são áreas divididas em zonas dentro de um círculo, onde você tem zona 1, zona 2, acho que hoje já tem a zona 0, 1 e 2, onde você indica a potencialidade da explosão. Quanto mais próximo do zero, mais explosiva é a área. Então, aqui está solicitando que tenha proteções especiais, que a gente pode estar remetendo ao item anterior, proteção contra explosividade e intrinsecamente seguro. O outro item, ele trata de dispositivos de descarga para acúmulo de eletricidade estática, que seriam basicamente as cordoalhas de aterramento, que hoje são obrigatórias nas casas, nas residências, para instalações novas da Coelba, e nas indústrias é uma atividade bem básica, você aterrar todos os equipamentos justamente para conter a fuga de corrente elétrica, tá bom? É também um dispositivo solicitado pela norma NR10 para proteger o ambiente contra incêndio. A NBR 5410, ela já vai solicitar algo parecido, quando se trata em relação à segurança contra incêndio por produtos elétricos. As pessoas, os animais domésticos e os bens devem ser protegidos contra danos ou ferimentos provocados pelo calor ou pelo fogo, que pode ser gerado ou propagado pela instalação elétrica, considerando os requisitos dessa norma, as instruções dos fabricantes de equipamentos. O calor gerado pelos produtos elétricos não pode causar perigo, efeitos danosos para os materiais fixos, vizinhos e que podem ser previstos nas proximidades de tais produtos. Os produtos elétricos não podem apresentar perigo de incêndio para os materiais vizinhos. O que é que isso aqui está querendo dizer? Imagine você fazer a instalação elétrica de sua casa e comprar uma fiação, onde ela vai, quando você ligar seu chuveiro elétrico, a fiação, por ter uma demanda maior de carga, vai começar a aquecer. E aí, se essa norma não prevê essa proteção, pode ser que o fabricante não coloque uma proteção de borracha que não pegue fogo. E aí você começar a utilizar o seu chuveiro e daqui a 1 ano, 2 anos, na sua casa, toda a fiação começar a incendiar. E aí você, por azar, tem uma tomada atrás de uma cortina e essa tomada dá um curto, a cortina pega fogo e você perde sua casa. Então, basicamente, serve para isso, para identificar as necessidades para assegurar o usuário de forma a não comprometer a segurança dele, nesse caso aqui dessa abordagem que eu estou trazendo contra o incêndio. Além disso, a 5410 ela trabalha da seguinte forma: quando as temperaturas externas dos equipamentos fixos puderem atingir valores suscetíveis a causar riscos de incêndio aos materiais vizinhos, o equipamento deve ser. Isso aqui está dizendo se o equipamento gerar calor, à medida que ele possa causar incêndio em outros equipamentos em torno dele, a gente vai precisar fazer proteção, ou seja, instalar ou envolver por materiais que suportem temperatura, ou seja, você vai conter a temperatura naquele espaço, você vai separar os elementos de construção por materiais que possam suportar a temperatura, você vai colocar barreiras entre os equipamentos, instalar os equipamentos de modo afastado, ou seja, mitigar a dispersão térmica do equipamento
de forma a proteger o ambiente como um todo. Observa que essa situação que está sendo dita na 5410, ela não tem uma citação direta na NR10, tá? Mas é uma necessidade de segurança, aí no caso eu entraria como segurança coletiva, porque você tem que ter o entendimento de que aquele equipamento que está instalado na sua empresa, se ele emana calor, se ele dissipa calor suficiente para propagar chama em torno dele, ou seja, se você colocar ao lado de uma mesa de madeira, um equipamento que propague calor suficiente para a madeira entrar em combustão. Então, você não tem esse conhecimento porque você não tem o conhecimento dessa 5410. E aí, o que acontece, pode ser que essa madeira pegue fogo e aí propague incêndio durante a atividade das pessoas. E aí vai ser um acidente. E aí você vai ter que estar atuando sobre isso. Então, no momento em que você entende que existe uma necessidade de proteger aquele equipamento que emana calor, você vai ter a ação, vai começar a desencadear as ações de mitigação. Quando um componente de instalação fixo ou estacionário for suscetível de produzir em operação normal arcos ou centelhamento, ou seja, é um equipamento que está operando e está centelhando qualquer tipo de eletricidade, ou seja, fagulhas, entre outros. Você precisa também envolver o material com materiais resistentes, né? Separar os materiais, basicamente são as mesmas proteções, separar os materiais com os arcos elétricos e instalar a uma distância suficiente para poder estar eliminando esse risco também. Eu vou estar lendo de forma mais básica, mas como vai estar disponibilizado o material, vocês dão uma lida no completo, porque senão a nossa aula vai ficar muito comprida. Instalações elétricas, elas podem ser a causa de um incêndio, né? Ou pode ser o meio de propagação também. Boa parte do que faz um projetista elétrico ele vai evitar o surgimento de um incêndio. Ele precisa identificar, na verdade, as condições de atuação daquele sistema e dimensionar tudo para que ele seja intrinsecamente seguro, de forma a não propagar arcos elétricos e nem propagar calor e depois geração de chama. Então, aqui à direita nós temos uma imagem onde tem uma proteção, uma barreira, na verdade, de um espaço onde provavelmente existe um risco maior de chama e um espaço que existe uma necessidade de proteção. Aí você tem uma parede no meio com a proteção de 4 peças, onde tem uma chapa, uma borracha, uma madeira, borracha e chapa. Então, essa parede ela é chamada parede de contenção, onde você instalou, imagine aí que você tem aqui uma subestação, botando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Uma subestação e o lado que está à mão, uma sala de operadores. Então, se a subestação vier a pegar fogo, você tem que garantir a proteção dos operadores, que são elementos humanos. E aí você utiliza esse tipo de parede. Maior a edificação, mais extensa e complexa são as suas instalações. Ou seja, quanto maior a edificação que você vai atuar, maior a obra ou coisa do tipo, mais extensa e mais complexa vai ser a instalação elétrica. Então, mais qualificado deve ser o funcionário, mais atento deve ser o técnico de segurança. Vai ser maior o desafio, realmente, para evitar o incêndio e conter todos os sistemas, inclusive em obra, muitas das instalações elétricas são provisórias, o que é um risco enorme, porque quando é provisória não se toma tantos cuidados, porque vai desmontar em alguns dias e acaba que as pessoas montam provisoriamente, que é para ser um dia ou dois, e acaba passando a obra inteira, aquele painel, aquele cabo, tudo exposto, e aí você que é da área de segurança fica transtornado para poder manter aquilo ali de forma segura o mínimo possível. Então, a proteção ativa e passiva. O que seriam esses dois itens? A proteção contra incêndio em relação à proteção ativa seriam os elementos que vão fazer o que está indicado aqui. Ele vai atuar dentro do sistema de proteção, que são extintores. Pegou fogo, você saca o extintor e atua em cima da chama. O sistema de detecção automático. Tem fumaça, o detector de incêndio vai alarmar e vai desencadear toda uma ação de evacuação da edificação. Hidrantes e mangotinhos. Houve um incêndio, faz o engate das mangueiras e faz a atuação de debelação do incêndio. O sistema de alarme, o sistema de sprinklers. Os sprinklers, para quem não sabe, são aqueles chuveiros automáticos que geralmente quando você tem uma chama, né, aquece e ele libera uma ampola, que é geralmente de
se eu não me engano, são ampolas de mercúrio, se eu não me engano, e elas estouram e aí liberam a passagem de água e viram chuveiros, realmente molhando tudo. E aí são sistemas de proteção ativas, que quando vem a atuar já há um incêndio. A proteção passiva é a proteção que vai dar estrutura para o sistema, ou seja, quanto aquela edificação, aquele local se protegeu e permitiu para que se escoe as coisas, se ocorram as coisas de acordo aos incidentes. Ou seja, acesso de viaturas, a edificação precisa ter acesso para um caminhão de bombeiros, precisa ter acesso para uma viatura, uma ambulância passar. Às vezes você vai atuar numa fábrica onde o portão não passa um carro pequeno. Então, é uma fábrica que está fora da norma. Então, você, como profissional da área, você tem que saber que aquele ambiente precisa ter acesso a uma viatura, no mínimo, do Corpo de Bombeiros, ou seja, um caminhão tem que passar pela porta e ter acesso à edificação. Segurança estrutural, no caso, aí você vai ter, na edificação em si, a segurança, pode ser compartimentação, pode ser aquela parede específica que vai proteger uma sala da outra. Compartimentação horizontal e vertical recai na mesma situação. Afastamento entre as edificações, às vezes você tem uma empresa que tem 5 galpões que armazenam tinta. Então, os 5 galpões não tem que estar juntos, coladinhos, 1 metro, 2 metros um do outro. Existe uma outra norma, que não vou citar no momento, que indica uma necessidade de afastamento desses galpões em X metros, de forma que, se um galpão A pegar fogo, o galpão B, C, D e E não pegue fogo também. E aí é um cálculo que se faz para que a área de atuação da chama em torno daquela edificação, para que ela não lance chama, o incêndio comece em um espaço e acabe se propagando para outros, porque está muito junto, entendeu? E aí as saídas de emergência, que também é um fator importante, desculpa, é um fator importante porque permite o escoamento dos elementos para áreas seguras. E aí a gente entra num outro sistema que existe falhas enormes, que é as saídas de emergência. Muitas empresas, elas bloqueiam, muitas empresas nem têm. E aí, como profissional da área, você precisa entender e sinalizar as rotas de fuga e identificar se as saídas de emergência são suficientes para escoar a quantidade de pessoas dos locais, tá bom? Proteção ativa e passiva. A proteção ativa são os extintores, os sprinklers hidrantes, sistemas de alarme de combate a incêndio e outros equipamentos com acionamento manual ou automático. São as atuações quando há a ocorrência do incêndio. E o sistema passivo são um conjunto de medidas incorporadas ao sistema construtivo da edificação, sendo funcional durante o uso normal da edificação ou que reage passivamente ao desenvolvimento do incêndio. Não estabelece condições propícias ao seu crescimento e propagação, ou seja, a proteção passiva, ela é uma situação que você coloca na edificação, no empreendimento, para que reduza os danos e os riscos do incêndio em si. E aqui embaixo a norma específica que determina essas situações. Proteção contra incêndio, no caso a proteção passiva contra incêndio, né, PPCI, ela vai reagir ao calor do fogo sem nenhuma intervenção externa para começar a atuar. Você vai ganhar tempo com a atuação desse sistema, reduzir danos de incêndio, restringir a propagação, permitir que ele seja extinto o mais rápido possível, causar isolamento térmico, vai tendo o estanqueamento das chamas, impedindo a passagem de fumaça, ou seja, corredores, ventilação, sinalização de segurança, rotas de fuga, todos esses componentes vão ser indicados como proteção passiva contra incêndio, porque eles vão nortear e vão permitir a redução dos riscos e danos do incêndio em si. A compartimentação, ela vem de sistemas de vedação, né? Você vai fechando as lacunas dos espaços de acordo com a construção, e aí você consegue conter as chamas em espaços específicos, quando há um maior risco. Aí você pode colocar espuma anti-chama, bloco anti-chama, argamassas especiais, isolamento térmico, várias coisas que você pode utilizar para compartimentar. Porque imagine se você tem uma casa. O lugar onde mais tem o risco de chama numa casa é a cozinha.
E aí, se todas as residências começassem a construir suas casas com compartimentação na cozinha, praticamente o risco de incêndio seria minimizado a quase 100%, porque havendo o incêndio na cozinha, por ser a construção concebida de forma a conter a chama naquele espaço, a cozinha ia pegar fogo e destruir tudo, mas não iria propagar para outros ambientes se houvesse essa compartimentação para conter a chama. E aqui a gente tem um exemplo de compartimentação vertical, onde o incêndio ele pode ocorrer no térreo, como está aqui, e aí ele não permite subir a chama para os demais andares. E aí a gente tem diversas ações, aí já são sistemas de engenharia e arquitetura, que vão definir as melhores formas. Mas, por tendência, a chama em si, a tendência é sempre subir. E aí você tem que criar essa compartimentação vertical para que a chama tenha um ponto de escoamento e não se propague de apartamento em apartamento ou de andar em andar. A compartimentação horizontal, ela vai impedir a propagação da chama horizontalmente, de um bloco a outro, por exemplo. E aí você tem as paredes corta-fogo, você tem todo um conjunto de sistemas para diminuir a propagação de forma horizontal, que geralmente são as mesmas aplicações do compartimento vertical. A compartimentação ela pode ser feita conforme os exemplos nas imagens, por exemplo, fez um furo para a passagem de uma tubulação. Aí você está permitindo a troca de ar de um ambiente para o outro. Aí, geralmente, o que é que se faz? Você passa a tubulação, passa o que for necessário e coloca uma espuma vedante para fechar e isolar aquele espaço do outro. Então, você mantém a segurança compartimentada do ambiente A para o ambiente B. Então, isso se chama sistema de compartimentação. Aqui, um destaque em relação ao Corpo de Bombeiros, no caso aqui do Paraná, mas o Corpo de Bombeiros ele tem uma norma específica para cada estado, mas são muito parecidas. E aí acabou ficando essa daqui porque acho que era a mais nova da época, eu utilizei essa. E aí tem alguns exemplos como parede corta-fogo, registro corta-fogo para compartimentação horizontal, compartimentação vertical, selo corta-fogo, vedadores, entre outros. Então, são várias coisas para a gente poder estar colocando. Um exemplo interessante de compartimentação horizontal são os dampers corta-fogo. São utilizados nos sistemas de ar-condicionado. Para quem não sabe, o sistema de ar-condicionado de ventilação são dos maiores propagadores de incêndio das grandes edificações, porque eles levam o ar de um ambiente para o outro. E aí você, com um sistema de ar-condicionado potente, pode ser que haja uma chama em um ambiente A e essa chama seja sugada pela tubulação e jogada em outro ambiente, ou o calor em si, e aí você vem a propagar esse incêndio. E esses dampers, eles são como se fossem válvulas colocadas nas tubulações. A partir do momento em que se atinge uma temperatura específica, por exemplo, 70 graus, para uma tubulação de ar-condicionado é altíssima. Então, vai se destruir uma ampola dentro desse equipamento e ele fecha. Simplesmente ele fecha. Fechou, pronto. Ele impede a passagem de fluxo de ar de um ponto para o outro e aí ele consegue fazer parte da compartimentação também. Questão do distanciamento de segurança, é o que eu falei, das edificações. Existe um cálculo a ser feito, mas não vou entrar nesse mérito, é só para que vocês tenham esse entendimento, que quando se constrói isso aí, a gente fala até para as próprias casas da gente, né? Às vezes a gente gosta dessa coisa de casa com muro, muro com muro. Não é o correto. Existe uma necessidade de distanciamento, acho que pela norma brasileira de casas, para a construção de casa, que eu não lembro o nome, é no mínimo meio metro de distância de uma casa para outra. Ou seja, para ter a circulação de ar no entorno da casa, e caso uma casa entre em combustão, não automaticamente se considere o mesmo ambiente, a mesma edificação, e aí você ter o incêndio propagado com mais facilidade. Mas seria mais ou menos essa área daqui, onde você tem uma zona livre que fica em torno do equipamento ou da residência, e existe um cálculo a ser feito para definir, de acordo ao tamanho do ambiente da residência em si, da edificação, quanto espaço em torno dela ela precisa ter vazio. E aqui mais questão de distanciamento também. O distanciamento de segurança é uma breve pincelada, vai falar um pouco das zonas. A zona L, qualquer pessoa pode estar ali.
transitando naquele espaço. Zona ZC, profissionais habilitados ou qualificados e capacitados sob a supervisão de alguém qualificado. Aqui a gente está falando de zoneamento de segurança para atuação do incêndio, tá? Por isso que os bombeiros, geralmente, eles acabam isolando também. Zona ZR, zona PE, profissionais que interagem com o ponto energizado. Ou seja, o profissional que atua dentro da parte elétrica, ele vai trabalhar na zona ZR-PE. O profissional que conhece a parte elétrica, zona ZC, e a zona ZL, fora dessa zona de risco, é qualquer pessoa, o pessoal da administração, da limpeza, entre outros. Manutenção das funções vitais. Projeto simples de sistema de segurança, né? Saída de emergência, detecção de incêndio, chuveiros automáticos, iluminação, sinalização de emergência, operacionais durante um evento. Eu falo aqui de evento, mas isso atua em qualquer local com concentração massiva de pessoas. E aí você precisa ter todos esses sistemas aqui. Sistema de emergência, saídas, sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos, sistema de hidrantes, entre outros. E aí você precisa também utilizar proteções passivas, como cabos para manter os circuitos funcionais, deixar tudo sempre aterrado, né? Materiais com bandejamento e fixação que suportem por algum período o fogo e manter as rotas de fuga sempre desobstruídas. E com essas pequenas e mínimas ações você consegue reduzir o risco de acidente elétrico e de vítimas também como um todo. E aqui a gente vê um exemplo de chama, onde existiu um acidente de um incêndio, onde se propagou a chama por tendência, ela sobe, né? E aí a chama se propagou pelo telhado, pelo forro em si. E aí a gente identifica na foto abaixo, na foto acima, desculpa, o sistema de bandejamento em combustão. Provavelmente os cabos não eram com proteção anti-chama. E abaixo, uma opção para quem estivesse atuando nessa sala, a rota de fuga, a saída de emergência mais rápida sinalizada. Sistemas de isolamento e proteção passiva seriam os materiais de proteção que resistem ao fogo por um tempo determinado, vedando as aberturas que passam instalações elétricas e hidráulicas. Seria mais ou menos o que se usa para fazer barreira a essa propagação do incêndio. Seria o drywall, que seria um tipo de gesso, não é isso? O que é utilizado como pré-revestimento. Outros materiais também, como espuma corta-fogo, almofadinhas instrumésticas, e entre outros. Todo equipamento que a gente consiga colocar para que ele faça-se barreira, que ele tenha uma proteção própria contra a propagação da chama, é chamado de isolamento passivo. Aí aqui a gente tem alguns exemplos de fiação bem organizada, né? Bem executada, atuação bem executada, um barramento com toda a fiação de neutro já identificada, um barramento bem montado, a parte esquerda aqui da foto, vermelha. Aqui na foto central a gente tem um aterramento de um poste metálico, a foto mais ao lado, o aterramento de um painel, de um equipamento elétrico, entre outros. Então são ações, se você vê a diferença dessa imagem para a imagem inicial que a gente apresentou, aquela bagunça de fiações. Então, a primeira imagem, ela permite realmente um risco maior de acidente, e essa segunda imagem só vai se acidentar realmente quem for muito disperso, ou não souber exatamente o que está fazendo, devido ao nível de organização da montagem. Aqui são algumas sinalizações que são dia a dia de quem vai atuar, né? Sempre precisa estar identificado o tipo de tensão, se existe perigo de risco de incêndio, se existe risco de choque elétrico, risco de vida, a tensão ao qual o profissional vai estar exposto, tudo tem que estar sinalizado. Se existe um botão no painel, esse botão tem que ter um nome e dizer para que esse botão serve, porque se é um botão sem identificação, talvez alguém julgue não importante e atue em cima daquele botão e ele seja um botão para tocar fogo na subestação inteira. Ou não, só desligar a lâmpada da porta, entendeu? Então, se ele não tem uma identificação, é um risco eminente para que algum curioso chegue lá e mexa. Então, esse slide aqui é justamente para chamar essa atenção. Tudo na parte elétrica, na parte de incêndio, tem que estar sinalizado. Quanto às conclusões, proteção passiva ou preventiva, conceitos complexos, né? A gente vai atuar em cima disso.
contextos normativos e fragmentados, o que é que a norma indica para se atuar em cima disso, formação de arquitetos e engenheiros, que é o que a gente falou mais anteriormente, que são atuações de arquitetos e engenheiros, mas que nós da área técnica temos que saber, e difícil adaptação, porque muitas vezes a edificação é existente e muitas das soluções que são encontradas na engenharia são difíceis de atuar em cima dessas empresas, quando a edificação é existente. Aí já é uma outra condição de trabalho que vai requerer um pouco mais de conhecimento, e se você não tem o conhecimento para atuar, você vai ter que contratar um profissional específico para essa consultoria. A falta de gestão de infraestrutura queima nossa história, né? Porque a questão do Museu Nacional mesmo foi a perder a história nacional, perder o sistema, todo o histórico, desde a concepção do país, em 1500, até o momento em que se colocou a última peça no museu. Perdemos tudo, simplesmente porque o sistema elétrico não estava em manutenção correta e, em contrapartida, o sistema de contenção de incêndio também não. Então, isso foi a junção perfeita para ocorrer aquela tragédia. Um exemplo interessante onde se mostra, na verdade, o risco, né, iminente quando você agrega falta de manutenção elétrica e falta de manutenção contra incêndio, porque a falta de manutenção elétrica ela acarreta exatamente isso, o incêndio em si. E aí a gente viu o exemplo do Museu Nacional, o exemplo do acidente lá no CT do Flamengo, acho que foi na mesma época, se eu não me engano. Teve uns outros 2 acidentes também que acabaram sendo ocasionados devido à ausência de manutenção do sistema elétrico e à ausência de manutenção ou total ausência de sistemas de combate a incêndio. As leis da física e a boa engenharia devem ser respeitadas e as ações de manutenção e gestão das instalações são cruciais e devem ser levadas a sério. Isso é uma máxima dentro dos sistemas de criação, na verdade. Quando se atua na área de projetos, você precisa entender que existem leis da física e que tem que estar atuando dentro da engenharia e das boas práticas. Simplesmente porque você precisa, primeiro, ter uma boa gestão do que você está executando, uma facilidade de manutenção do que você está executando e, principalmente, a segurança do elemento humano que vai operar ou utilizar aquele sistema. Então, isso realmente é coisa para quem faz bem feito os seus trabalhos. Então, é uma situação que eu geralmente gosto de colocar, onde qualquer função onde você for atuar, atue bem, saiba o que você está fazendo. Não trabalhe superficialmente, atuando apenas no que você vê. Veja além. Quem vê além geralmente está à frente, tá? Então, é uma dica que eu geralmente dou aos meus alunos. E aqui, por fim, uma frase que eu acho interessante estar passando para vocês. A luta atual está no campo social, através da redução das desigualdades sociais, e uma delas é possibilitar o trabalho para todos com boas condições de segurança e saúde. É uma frase de Peter Drucker, que diz exatamente isso. Se você trabalha com boas condições de segurança e com saúde, você vai levantar bem todos os dias, atuar na sua função e voltar para casa feliz, para que no outro dia você possa retornar ao seu trabalho bem novamente. E isso é uma função específica nossa, criar um bom ambiente de trabalho seguro para que todos os colaboradores tenham graça e prazer em levantar cedo para poder ir trabalhar e graça e prazer em voltar para casa com saúde e felizes para estar junto com suas famílias novamente e no outro dia repetir sua rotina. Então, não existe coisa pior do que você atuar numa empresa onde você não tem tranquilidade para atuar ou senão você não tem segurança, você não sabe se vai, se sai para trabalhar e se volta para casa, tá bom? Então, uma das nossas funções é exatamente isso, tirar esse peso das costas do profissional, onde ele precisa estar atuando pensando apenas em solucionar os problemas da área dele. Ele não tem que pensar se vai sair vivo ou morto do trabalho, porque ele tem que ter um profissional competente na área de segurança a qual ele confie. E para confiar, você tem que saber. E quem sabe é quem realmente se aprofunda e não fica só na superficialidade, tá bom? Então, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem estar mandando WhatsApp para mim. Novamente, eu vou estar falando da questão dos trabalhos. Acho que só uma equipe que me enviou pelo WhatsApp,
Vou estar fazendo a correção desses trabalhos essa semana e na próxima semana, como eu informei, vou estar fazendo a nota, né, passando a nota para vocês. Eduardo não tem ainda uma previsão definida de quando que a gente retorne às aulas e, por enquanto, a orientação da escola é manter as aulas online, tentando, né, manter ativa as nossas atividades, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Muito obrigada e vão desculpando aí novamente a questão do improviso, né? Mas é no momento a ferramenta que nós estamos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.